Olá, pessoal do Cursinho JB. Estamos aqui de volta com mais uma aula, aula 2, com a professora Rosilene, com a disciplina de língua portuguesa. Nós vamos dando sequência ao que nós mencionamos na aula anterior, tá? Na aula da semana passada, nós abordamos a questão do universo da língua. Dentro desse universo, nós especificamente exploramos o que era a variedade padrão e não padrão da língua. E ainda dentro dessa questão, nós, digamos assim, abordaremos com maior contundência as variedades linguísticas. São dois assuntos que um está dentro e inserido no outro, né? Estão ambos interligados. Então, nós temos aqui, dentro das variedades linguísticas, e até pela própria nomificação, o que são as variedades? Primeiro, pelo teor, variedade, porque muda, né? Varia, flexiona. E por que linguísticas? Porque a expressão faz menção à língua. Então, a língua não é um universo estático, não é assim? A língua não é homogênea, ou seja, ela não é única, ela não tem uma única forma, tá? Então, variedades linguísticas é um dos assuntos bem recorrentes, inclusive na prova do Enem de 2020, se não me falha a memória, a segunda questão já é sobre variedades linguísticas, a primeira sobre funções da linguagem, alguma coisa, e depois variedades linguísticas. E no teor das questões, eles vão explorando isso, tá? Então, nós vamos dando continuidade, dizendo que dentro desse universo extenso que é a língua, há variações que não são decorrentes somente do uso individual da língua. Nós vimos que a língua é um sistema combinatório, é um sistema de signos organizados, e que essa língua é utilizada por um determinado grupo, né? Por uma determinada comunidade, né? Assim, mas aí nós vamos observar agora que, embora nós tenhamos uma língua, que é a língua portuguesa, ela não é usada, digamos assim, da mesma forma ou unificada para todas as pessoas dentro do seu contexto, tá bom? Então, como diz assim, as variações, elas não vão decorrer somente do estilo individual, não. Por quê, professora Rosilene? Porque cada um, eu já sei, professora Jara já disse que cada um fala de forma diferente. Mas nós vamos entender nas variedades linguísticas que existem alguns fatores que influenciam diretamente no uso da língua. Professora, eu não tinha me atentado para isso, pois tem, tá? E esses fatores nós vamos ver de forma bem mais específica. Esses fatores que influenciam para que a língua mude, para que a língua flexione, para que a língua varie, são fatores geográficos, sociais, profissionais, situacionais e históricos. Então, a língua vai variar conforme esses fatores, tá? E aí eu quero que vocês atentem para um detalhe, que nos livros, nas gramáticas, eles chamam de variedade, por exemplo, os tipos de variação linguística, eles dão umas nomificações, mas aí eu acrescentei outras que podem, porventura, essas nomificações, essas expressões serem utilizadas pelo Enem, que são nomificações assim mais modernas, mais contemporâneas. Mas nada de difícil, tá? Então, olha só, vamos começar. Variação diafásica. Então, professora, a língua, então, vamos prestar atenção. Dentro das variedades linguísticas, existe uma variedade chamada variedade situacional, que a nomificação contemporânea é chamada de variação diafásica, que são algumas expressões novas dadas por alguns autores, por alguns gramáticos. Então, variação diafásica e situacional. Minha gente, a língua, ela vai variar conforme a situação. Opa, que situação? Situação formal, situação informal. Vamos relembrar a aula anterior. Que é situação formal? Solenidade de formatura. Situação informal? Uma conversa com o colega. Na praça, no clube, na escola, no pátio da escola e assim por diante. Estão vendo? Então, a variação,
A variação que nós chamamos aqui, né? A variação, digamos, a diafásica, ela depende do contexto comunicativo, né? Assim, depende do contexto comunicativo. Vamos só colocar algumas informações. Olha só, é a variação que depende desse contexto. Ou seja, é a ocasião que vai determinar como nós vamos nos dirigir ao nosso interlocutor. Pessoal, nunca esqueça, quando nós vamos nos comunicar, não esqueçam daqueles fatores que nós mencionamos na aula passada. O assunto é importante, saber quem é meu interlocutor, saber qual é o momento, se é formal, se é informal. Qual é a minha intenção com esse discurso? É convencer vocês. Qual é a intenção do meu discurso? É ironizar, é elogiar vocês. Então, aqueles fatores, eles influenciam diretamente o processo de comunicação. Quando eles não são observados, consequentemente, vai haver truncamento na comunicação, no processo de comunicação, tá? Então, nós vamos nos dirigir ao interlocutor já olhando quem é ele. Eu vou dar uma palestra para os agricultores do campo. Eu preciso adequar minha linguagem para esse público-alvo. Eu vou dar uma palestra para professores. Eu preciso adequar a minha linguagem para esse público. Então, se a situação é formal, linguagem formal, situação informal, linguagem informal. E esse tipo de variação é chamado de variação diafásica ou situacional. Mais à frente aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo, assim, digamos, mais concreto do nosso cotidiano. Já que na variação diacrônica, minha gente, esse di quer dizer que ultrapassa o tempo, né? Diacrônica. A variação diacrônica é a variação histórica. O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer com isso? A língua portuguesa, ela vive em constante movimentação. É o processo de mutação, tá? E esse processo de mutação, ele ocorre de época para época, de ano para ano, de geração para geração, sei lá, tá? Se eu tenho uma variação histórica, por exemplo, palavras que eram escritas de uma determinada forma e não são mais assim. A palavra farmácia, antigamente, minha gente, era escrita com PH, tá? E hoje não, é farmácia com F, tá? A palavra você era escrita antigamente vossa mercê, tá? Aí vossa mercê, vós mercê, você. E aí nós podemos até atrelar ao que nós usamos hoje nas redes sociais, o VC, que é o você, tá? Ou C. Você tá aí, mãe? Você tá aí, pai? Tá? Então, assim, essa variação histórica, como é que vocês vão identificar isso numa questão do Enem? É vocês contextualizar o texto. Ele é lá do século XVIII, ele é do século XIX. A língua, talvez, nessa época, as palavras nessa época não eram usadas como elas são usadas hoje no português mais contemporâneo, tá? Então, aqui, a língua portuguesa vive em constante movimento e essa característica faz com que ocorra uma alteração na maneira de escrever, como eu disse, farmácia, que era com PH, tá bom? E também no significado de determinadas palavras. Ou seja, nós, se vocês observarem nas obras literárias, minha gente, coisa, escrita coisa, tá? Loura, loira, tá? Olha aqui, farmácia, como é que era escrita, tá vendo a palavra? Vossa mercê, né? Hoje você. Então, esse processo é chamado de variação diacrônica. Tem outra variação chamada de variação diatópica. O que é a variação diatópica? É aquela variação geográfica. Nós falamos diferentemente de uma região para outra. Região Nordeste fala de um jeito, região Sudeste de outra, Sul, Centro-Oeste e assim por diante, região Norte. Então, a língua também varia geograficamente. E dentro desse processo tem até os regionalismos, tá? Que a gente vai colocar aqui mais adiante. Então, acontece de acordo com o local onde o falante vive, tá? E isso, muitas vezes, cria a questão do preconceito linguístico, principalmente em relação a nós nordestinos, que nós somos taxados com a nossa maneira de falar, como uma maneira de falar matuta, tá? O matuto falando. E isso também já é uma questão de preconceito, porque nós devemos aceitar todos os jeitos de falar, tá? Então, esse tipo de variação ocorre porque diferentes regiões, minha gente, têm sua cultura, tá? Tem seus hábitos, os seus modos e tradições.
de estruturas linguísticas. Então, assim, eu não posso dizer, minha gente, que o povo da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, fala mais bonito do que nós, nordestinos. Não, não. Cada pessoa tem seu jeito de falar, cada região, cada local, cada cidade. Por quê? Porque esse jeito de falar está muito atrelado à questão de cultura, tá? Então, quando o texto trabalha, já caíram questões dessa natureza, para o aluno identificar qual trecho se concretizava como variação diatópica ou geográfica, ou algum regionalismo. E aí eu me recordo dessa questão que falava de um texto, de uma música de Luiz Gonzaga, e lá tinha cabra da peste. Qual é a palavra que caracteriza o regionalismo? Cabra. Cabra é uma pessoa para nós, tá? Fulano é um cabra da peste. Então, variação. Todas as expressões que estão atreladas à questão geográfica, região, nós vamos chamar de variação diatópica ou geográfica, tá? O que é a variação? O que é a variação diastrática? É a sociocultural. Aqui, minha gente, a língua, ela vai mudar conforme alguns grupos sociais, tá? O jovem fala de um jeito, o adulto fala de outro, a criança fala de outro. O grupo digamos, de médicos fala de um jeito, advogados, né, juristas e assim por diante. Então, essa variação diastrática aqui, de extrato social, depende do grupo que você faz parte, tá? Aí aqui vai adentrar a questão das gírias, por exemplo, os surfistas, né, os roqueiros, eles têm uma forma de falar específica do grupo. Depois tem os jargões, que são jeitos de falar de grupos profissionais. Os médicos, sempre quando eles estão juntos, só eles entendem a forma como eles falam. Os advogados também, assim por diante. É como se os professores também. Então, cada grupo social tem um jeito. Então, esse jeito de falar que se diferencia é a variação de extrato social, ou seja, de grupo social, que nós chamamos de variação sociocultural, tá? Mais à frente nós vamos ilustrar, tá? Então, de maneira simplificada, nós podemos considerar a existência de 4 tipos gerais de variação, nós já vimos, tá? Os 4 tipos de variação da língua. Variação sociocultural, quero relembrar que nós vamos ter questões, né, resoluções, eu falei isso na aula passada, para que a gente realmente concretize, traga à tona os assuntos teóricos. Primeiramente, eu dou as aulas teóricas, depois eu faço a resolução de questões, tá? Então, o que é a variação sociocultural? Quais são os aspectos que estão relacionados a essa variação? A idade, como eu falei, o sexo, o nível de escolaridade, quem teve acesso à escola, quem não teve, tá? As condições econômicas do falante, o grupo social do qual ele faz parte, tá? Então, todas essas características aqui, elas estão relacionadas para que você saiba dizer que aquele texto está dentro do processo da variação sociocultural. A variação geográfica, qual é o aspecto que eu vou relacionar? É a região em que o falante vive, então eu vou relacionar a variação geográfica. O que é a variação histórica, professora Rosilene? É o tempo, é a época em que o falante vive, tá? Então, lembre dos exemplos de farmácia, como era escrita, a palavra você, como era escrita, tá? É a variação situacional, é a situação específica, depende da situação particular, tá? Que o ato de comunicação vai se concretizar. A situação é quem vai determinar o uso da língua. Situação formal, língua formal, situação informal, língua informal. Não pode ser diferente. Havendo diferença, o que é que pode ocorrer? Truncamento e o não entendimento e compreensão da mensagem. Qual é o princípio básico da comunicação? É a compreensão, minha gente. É a compreensão. Não importa se eu sou professora, se eu sou a mulher da roça, não importa. O importante é o entendimento, é a compreensão, tá bom? Então, ok. Vamos aqui ao momento de ilustrar. Vamos ilustrar essas variações. Aqui vocês vão entender melhor. Eu trouxe trechos de textos para ilustrar essa situação. Então, as variações linguísticas, tá? Nós vamos ilustrar primeiramente com a variação sociocultural. E relembrando, o que é a variação sociocultural, professora? É aquela que está relacionada aos grupos sociais,
idade, sexo, nível de escolaridade, tá? E assim por diante. Nós temos aqui uma historinha, tá? E nessa historinha tem assim, especialistas. Um caboclo, vendo uma movimentação de homens e equipamentos perto do sítiozinho onde ele morava, foi até lá e perguntou a um deles: com licença, moço, o que você está fazendo com esse trem aí? Aqui vai passar uma rodovia, uma estrada, respondeu o homem. E nós somos os engenheiros. Com esses equipamentos, nós vamos marcar por onde ela vai passar. Olha, moço, o senhor vai desculpar, mas aqui no sertão nós faz estrada de outro jeito. Nós pega um burro e sorta ele. Onde ele passar, aí é o melhor lugar para abrir a estrada. Não me diga, respondeu o engenheiro, rindo da simplicidade do capial. E se vocês não tiverem um burro? E o caboclo responde, que lá da roça, aí nós quebra o galho com os engenheiros. Minha gente, esse texto, tipicamente ele está dentro do processo de variação sociocultural. O engenheiro, entendido da situação, e também um caboclo também entendido da situação. Olha a forma como ele fala. Vocês estão fazendo o que aí? Tá vendo? Vocês. E a forma como o engenheiro fala. Então, variação sociocultural, tá? Eu disse também que a gíria é dentro do processo de variação sociocultural. Os jovens gostam, os grupos, né? Então, ó, o que é gíria aqui, ó? Eu passei, não precisa ler o texto todo, aliás, para eu ler. Eu passei o dia todo de bode, tá vendo, ó? Bater um fio, são gírias, tá bom? E aí, cara, beleza? Ó, tô meio para baixo. E as gírias, elas são tão interessantes que elas são carregadas de semântica, ela tem sentido. O que quer dizer bater um fio? Ligar, tá? Tô de bode, não tô legal, tá bom? E aí, ó, pagar o mico, né? Passar por uma vergonha, digamos assim, tá? Então, aqui tem, vocês podem ver que o texto está recheado de expressões que são gírias, tá bom? Que filme massa, maneiro, tá? Ó, nem deu para contar os últimos babados, fofocas, né? Assim? Então, aqui é um texto de Márcia, né? Paganini, em que ela aborda a questão da gíria, que é uma forma de variação sociocultural. Outra forma de variação sociocultural é o jargão. Olha só, eu disse que o jargão é um tipo de falar de um determinado grupo social, tá? Aqui quem está falando é o médico, tá? Mas aí, olha só, preste atenção aqui, minha gente. Olha, o médico pode dizer assim: Dona Fabiana, o prognóstico é favorável no caso de pronta suspensão do remédio. Esse linguajar aqui, minha gente, é típico deles, né? Bem específico do grupo da medicina. Mas eu posso desmistificar isso e trazer para uma linguagem mais simples. Eu posso dizer que as duas expressões, as duas frases dizem a mesma coisa, mas essa foi usada um linguajar específico, tá? Um jargão específico. Mas ele pode dizer, por exemplo, bem, dona Fabiana, a senhora pode parar de tomar o remédio sem problemas, dá no mesmo. Ó, a mesma coisa de dizer o prognóstico, tá? Ou é favorável no caso de pronta suspensão. O que é pronta suspensão? Parar o remédio, tá? Outro jargão aqui do mundo da informática, das tecnologias de informação e comunicação. É preciso fazer um backup do HD antes de formatar o PC. Puxa vida, quem vai entender isso? Geralmente quem é do grupo específico, né, das tecnologias de informação. Mas eu posso refazer essa frase dizendo assim: é preciso fazer e dizê-la de forma mais simples. É preciso fazer uma cópia de segurança do disco rígido de dados antes de apagar os dados do computador. Ou seja, minha gente, aqui disse a mesma coisa, mas de uma forma bem mais simples, tá? Porque aqui é um jargão. O que é o jargão? As expressões específicas desse grupo, dessa área do conhecimento, beleza? Ok. Outra ilustração, a variação geográfica, só para ilustrar. Olha só, considera a fala dos personagens aqui. Diga aí, meu rei, o baiano, tá? Ó, buenas, vai entrando e se arranque, índio velho, o gaúcho. Então, são expressões que elas denotam e têm um sentido específico lá dentro do estado deles, da região deles, por exemplo, tá bom? Nunca confundam que determinadas palavras, elas são usadas em uma determinada região com um sentido, na outra região com outro sentido. Isso acontece também
A língua portuguesa, ela varia de país para país, tá? Os 8 países lusófonos, a língua portuguesa, eles não falam da mesma forma. Então, digamos, uma expressão de Portugal, professora, e uma expressão do Brasil é variação geográfica? É variação geográfica, tá? Então, existem essas diferenças. Por exemplo, se no Brasil eu chegar numa lanchonete, eu posso pedir um cafezinho, mas lá em Portugal eu vou chamar isso de bica, tá? Eu vou chamar de bica, eu vou tomar uma bica, tá? Então, é a mesma língua, Portugal e Brasil é a mesma língua, enquanto o código é a língua portuguesa, mas varia. Então, essas diferenças que acontecem entre os países lusófonos, nós também atrelamos essas diferenças à variação geográfica, tá bom? A variedade também regionalista ou regionalismo também é geográfica, tá? Aqui, basicamente, nós temos várias expressões que denotam algumas regiões. Oxente é nosso, né? Uai, vixe, né? O mineiro, o tchê, o gaúcho, né? A barbaridade. Então, a variedade regionalista, tá? Caracteriza a região em que você comumente vive. Por exemplo, aqui, Fessora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Chico Bento, é o jeito de falar dele, caipira. Não é que Chico Bento não saiba português, ele sabe português muito bem, tá? Mas é uma característica do regionalismo, tá? Então, variedade regionalista ou regionalismo. Já a variação histórica aqui, eu trouxe para vocês a carta de Pero Vaz e Caminha. É o exemplo mais contundente e referente de variação histórica, tá? Então, se você for observar essa carta aqui, olha aqui o português daquela época. Vocês estão vendo aqui, ó o português. E já aqui embaixo, a carta está transcrita para um português moderno, nosso português de hoje, tá? Então, se eu coloco, posto que o capitão mor desta vossa frota, e professor, esquisito, eu não entendi nada. Mas isso era o português lá da época de 1500, tá bom? Que onde Pero Vaz transcreveu, digamos assim, quando Pero Vaz de Caminha escreveu a carta ao rei de Portugal, Dom Manuel. Então, o português era esse. Mas essa primeira expressão eu posso dizer. O que quer dizer, posto que o capitão mora desta vossa frota? Quer dizer, uma vez que o capitão mora desta frota, e assim os outros capitães, tá? Então, isso, variação o quê? Histórica, tá? E para finalizar, nós temos a variação situacional. O que é a variação situacional? É aquela que depende da situação, formal e informal. Eu tenho aqui uma situação muito simples, tá? Eu tenho aqui um jornalista, no momento, fazendo um noticiário ao vivo, e ele diz isso. Ele está dando um boletim meteorológico. Ele diz, imagens do satélite meteorológico, SAT-3, mostram que neste fim de semana as temperaturas cairão bastante e choverá continuamente no Nordeste do país. Ok, essa linguagem está típica, é um momento formal. Mas aí, de repente, ele sai desse contexto e encontra com um amigo dele. E o amigo pergunta, e aí, Nandão, o que vai rolar no tempo? Essa pessoa aqui, minha gente, essa mesma aqui. Mas os contextos são diferentes, tá? São diferentes. Aqui, quando o amigo pergunta, ele diz, ih, cara, sabadão e domingo só chuva, vai chover de monte, fazer frio de congelar pinguim. Ou seja, isso aqui é a mesma mensagem disso, mas a situação é diferente. Situação formal, eu falo de um jeito, situação informal, eu falo de outro. Então, a nossa aula hoje sobre variedades linguísticas, nós ilustramos assim da melhor forma possível. Aula seguinte agora, a nossa próxima videoaula é resolução de questões, que essas questões vão estar dentro do contexto da variedade padrão e não padrão, que é o universo da língua, e as variedades linguísticas. Eu vou trazer questões do Enem, dos Enems anteriores, para que a gente possa saber como foi a dinâmica trabalhada nessas questões. Como é que esse assunto aqui, professora, é explorado no Enem? É isso que nós temos que trabalhar com vocês, essa habilidade de resolução de questões, para que vocês não se percam na prova, mediante uma situação de uma questão relacionada a esse assunto, tá? Então, finalizamos a nossa aula hoje, a professora Rosilene, de língua portuguesa, com um pensamento onde diz, às vezes, ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido, né? Então, desejo sempre sucesso para cada um de vocês. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Um grande abraço aí, viu, galerinha?